sextos anos, nós estamos aqui em mais um projeto do Fractal Revisa. Antes de nós começarmos a falarmos do assunto, né, que é poema, poesia, sentido denotativo, sentido conotativo, vamos relembrar algumas regras que eu preciso que vocês não se esqueçam. A primeira delas é, sua resposta é um texto. Quando eu afirmo que a sua resposta é um texto, eu estou dizendo que a sua resposta precisa fazer sentido. Que qualquer pessoa que leia este texto consiga entender, consiga compreender. Vocês lembram da dinâmica que eu fiz em sala de aula? Eu tirei um aluno de sala e deixei um dentro de sala com a gente. E fiz a pergunta para o aluno que ficou em sala. Qual é a matéria que você mais gosta? E cada um respondia aquilo que mais gostava, de acordo ali com o aluno que estava em sala. E tinha um que estava de fora. Quando esse aluno que estava de fora voltava para a sala e escutava apenas a resposta com uma única palavra, ele não entendia, ele ficava perdido, ficava se questionando. O que quer dizer isso? Então, por exemplo, se o aluno falasse português, né, porque é a minha matéria favorita, falei português, o aluno voltou, escutou de mim a única palavra, português. Vocês que estavam em sala de aula entendiam com muita facilidade, porque nós estávamos num contexto que vocês escutaram a pergunta e ouviram a resposta. O aluno que estava de fora não conseguia entender, ficava pensando, português, o que tem a ver português? Uma pessoa, uma matéria, tem tarefa de casa? Né? Inúmeros questionamentos surgiam. Porque para ele, naquele momento, aquela resposta não era um texto, não fazia sentido. Então, por que essa dinâmica? Porque quando você for fazer a sua resposta, você vai imaginar que você é aquele aluno que está do lado de fora, vai ler a sua resposta e vai olhar. Se eu ler só a minha resposta, sem saber qual é a pergunta, será que só a minha resposta vai fazer sentido para mim? Eu que estava ali de fora, que não estava lendo essa resposta, essa pergunta, aí você vai ver se vai fazer sentido ou não. Se fizer sentido, se você imagina que você é uma pessoa que estava de fora da sala, chegou e leu a resposta, fez sentido? É um texto. Não fez sentido, faltando alguma coisinha, algum detalhe, vai lá e arruma para a sua resposta ser um texto. Porque a sua resposta é um texto. Você vai começar por textos menores, até você fazer textos maiores. Lembrando que quando eu falo que a sua resposta é um texto, eu não estou dizendo para você que a sua resposta precisa ter 10 linhas, 15 linhas. Não, hora nenhuma eu falei a quantidade de linhas aqui. O que eu quero que a sua resposta seja? Um texto. Pode ser que a sua resposta seja feita de uma frase. Desde que ela tenha sentido, ela vai ser, então, uma resposta em forma de texto. Então, texto é tudo aquilo que tem sentido. Então, quando eu falo sua resposta é um texto, eu estou dizendo que a sua resposta tem que fazer sentido. Qualquer pessoa que lê precisa entender o que você quer dizer, tá bom? Outra regrinha para a nossa prova, não só para a prova, né? Para as listas, para as atividades, para tudo que nós vamos fazer. Então, que você não pode iniciar suas respostas com pois, porque e que. Como eu expliquei para vocês, essas palavras são pontes. Enquanto pontes, elas vão ligar uma coisa à outra. Se elas vão ligar, a função delas está ali naquele meio, ao fazer a ligação, ficar no meio das palavras. Se eu coloco essas palavras, porque, pois e que, no início da frase, elas não estão servindo para nada, elas não estão funcionando como ponte, elas não têm sentido, elas não têm função ali, porque a função delas é o quê? Ligar. A função delas é ser ponte. Comecei a minha resposta e a primeira palavra que eu coloco é uma ponte, é um enfeite, não serve para nada, não está fazendo a sua função, que é a ligação de palavras, tá bom? Então, quando eu for fazer qualquer resposta, não somente em provas, mas em listas, em atividades de sala de aula, em trabalhos, em tudo, né, em qualquer tipo de atividade, primeira coisa que eu tenho que lembrar, a minha resposta é um texto, o que eu faço tem que ter sentido. Quando eu começar o meu texto, quando eu começar o meu parágrafo ali, eu não posso iniciar aquilo com pois, porque e que, porque essas palavras são pontes. Tudo bem? Então, agora a gente vai relembrar, né, alguns conceitos que nós estudamos em sala de aula. Poema, poesia, sentido denotativo e sentido conotativo. Então, vamos relembrar. A gente está estudando o livro literário Viva a Poesia Viva, de Ulisses Tavares. O nome do texto, né, o nome da obra literária, carrega ali o termo poesia. Dentro daquele livro, nós vamos ter poesia, porque o autor diz que o livro dele vai comemorar, vai, né, ali felicitar, tem como alegria falar de poesias. Só que as poesias, elas vão ter uma forma de aparecer. As poesias dele, do Ulisses Tavares, que é o nome do nosso autor, né, do livro, vai aparecer em forma de poema. E então a gente tem o quê? Que poema e poesia são conceitos diferentes. Quando eu falo de poema, eu estou falando de uma definição. Quando eu falo de poesia, eu estou falando de outra definição.
Pode acontecer, então, de eu ter poema com poesia, mas não é a mesma coisa. Quando eu falo em poema, eu estou falando de uma estrutura. Estou falando de um texto, e esse texto ele vai estar organizado em verso e estrofe. Quando eu falo que é verso, é cada linha do poema. E estrofe é o conjunto desses versos. Vocês já perceberam que os poemas que aparecem aí no livro Viva a Poesia Viva, né, do Ulisses Tavares, são poemas mais curtos. Ele gosta de poemas breves, curtos. Então, normalmente, há apenas uma estrofe, mas ali uns 3 versos, 4, 5 versos. A gente vai ver mais pra frente poemas mais extensos dele, mas a maioria do livro ali é composto por poemas curtos, com apenas uma estrofe. Então, relembrando, poema é uma estrutura que eu vejo ali verso, e esse conjunto de verso, que é cada linha que aparece, forma a nossa estrofe. O poeta, né, por ele fazer poesia, por isso chamado de poeta, ele afirma que o seu texto, que os seus textos, né, da obra, tem poesia. Quando ele afirma que ele tem poesia, o que ele está falando? Olha, leitor, aqui que você está encantado com o meu texto, é porque esse texto tem como objetivo principal expressar sentimentos, é fazer com que você sinta alguma coisa ao ler. Lembre-se, poesia ela não vai estar só no poema. Eu posso encontrar poesia em qualquer texto. Eu posso, inclusive, encontrar poesia em um objeto, em uma foto, numa imagem, no som de alguma coisa, no cheiro de alguma coisa. Então, poesia é tudo aquilo que nos faz sentir algo, que nos leva a trazer sentimentos. Então, lembra que eu dei exemplo para vocês? Um brinco é só um brinco, um objeto. A partir do momento que eu falo, nossa, esse brinco ele foi dado pela minha avó me deu no meu aniversário de 15 anos, eu guardo com maior amor e carinho, eu talvez, né, pense em dar para minha filha futuramente. Esse brinco deixou de ser um objeto, ele não é mais só um acessório. Ele traz recordações, ele traz lembranças, né? Ele traz a ideia de que é um presente da minha avó, do meu aniversário de 15 anos, eu já quero passar de geração a geração. Então, ele carrega um sentimento, ele carrega um sentido maior do que só ser um brinco. Então, eu falo que esse brinco, ele apresenta poesia. Da mesma forma que eu falei para vocês, como exemplo, caixinhas, né, que as nossas mães sempre guardam roupas, fotos, lembranças de quando nós éramos crianças. Então, essas recordações para sua mãe não são apenas recordações, são lembranças que trazem a ela sentimentos, né, de nostalgia, de lembrar de você quando você era bebê, de quando você nasceu. Então, aquela caixa passa a ter, então, sentimento, portanto, poesia. Então, a poesia pode estar em qualquer lugar, em qualquer texto, desde que transmita sentimento. No nosso caso, neste momento específico, né, da obra literária, nós só estamos afirmando que os poemas do autor ali, na verdade, ele está afirmando também, né, que os seus poemas apresentam poesia, que o objetivo dele não foi só escrever versos e estrofes, o objetivo dele foi, quando o meu leitor lê, o meu leitor vai ter algum sentimento, vai recordar de alguma coisa. Lembra daquele poema que ele falava de tocar a campainha? Não, tocar a campainha remete ali a situações vivenciadas por um grupo de amigos, né, que ficam felizes, eufóricos por estarem juntos, divertindo, então traz um sentimento. O outro poema, por exemplo, dos Inseparáveis em Mim, quando o poeta lembra que seus pais estão separados, mas jamais estão separados ali no sentimento, eles estão juntos no amor que ele sente por eles, então também traz um sentimento. Então o texto ali vai ter poesia. Então lembrando, poeta por ter poesia, por fazer poesia. E Ulisses Tavares é um poeta, ele deixa isso bem claro no título, né? Viva a Poesia Viva. Ele faz no seu texto, né? Ele faz um texto e vai ter o quê? Sentimentos. E no nosso caso, ele faz textos com estrutura de um poema, certo? Outros 2 conceitos que nós estudamos, que estará então agora na nossa revisão. Sentidos denotativo e sentido conotativo. Quando eu falo sentido denotativo, eu estou lembrando das palavras em seus sentidos literais. As palavras literalmente aparecem ali e elas querem dizer o que está sendo dito. Então, nesse momento, eu usei só sentido denotativo. Tudo que eu estou dizendo, literalmente, eu quero dizer isso. Eu quero, de fato, explicar o que é poema, explicar o que é poesia, sentido denotativo, conotativo, relembrar vocês o livro literário. Então, é denotativo porque as palavras estão no seu sentido literal, real. Então, quando eu falo óculos, eu estou de fato falando sobre óculos. Se eu falo de azul, eu estou de fato falando sobre a cor azul. Então, eu falo uniforme é azul, porque de fato ele é azul, não estou indo além do seu significado.
Por outro lado, quando eu vou além do significado normalmente encontrado no dicionário, então denotativo de dicionário, se eu vou além desse significado normalmente encontrado no dicionário, eu tenho sentido conotativo, que é o sentido figurado, que eu disse para vocês que é a criatividade, né? Quando a criatividade vai além. Então, por exemplo, se eu falo, novembro é o mês azul. Então, novembro não é um mês que tudo vai estar azul, que a folhinha vai estar azul, que as cores vai ter como cor apenas o azul. Quando eu falo que novembro é o mês azul, eu estou falando no sentido figurado. É um mês em que os homens vão ali cuidar mais da sua saúde. Então, aqui o conotativo é aquele que vai além do dicionário. Não vai estar escrito no dicionário, azul, mês que os homens vão cuidar mais da sua saúde. Não, azul é uma cor. Então, se eu falar, a blusa é azul, denotativo. Mês é azul, conotativo. Estou indo além, tá bom? Então, o sentido denotativo é aquele sentido dicionarizado, sentido literal, real das palavras. Conotativo, sentido figurado, que vai além do sentido que encontramos no dicionário. Só para ressaltar, podemos ter dicionários com sentido conotativo, mas quando há um dicionário com sentido conotativo, o autor vai nos informar isso, vai falar que aquele dicionário é um dicionário de sentidos figurados, ele vai escrever sentido conotativo, ele vai deixar claro. Mas quando eu penso em dicionário, na sua forma geral, né? Quando eu penso no dicionário, eu penso o quê? Em sentidos reais, literais, que de fato significam ali aquilo naquele contexto que normalmente é usado, certo? Então agora nós vamos para a questão da lista, é a última questão que aparece aí na lista para vocês, tá? É um texto, ele está escrito em versos, né? Ele é uma letra de uma música, está organizado em versos. A letra de uma música também é organizada em versos. E ele vai trabalhar com o sentido conotativo. A gente vai perceber que nós usamos com muita frequência o sentido conotativo no nosso dia a dia. Lembra que eu falei para vocês, né? Que a gente usa muito sentido conotativo o tempo todo, sem às vezes nem perceber isso. E quando a gente fala assim, nossa, isso é sentido conotativo. Então a música vai nos fazer relembrar o tanto que a gente usa sentido conotativo. Então, na última questão da lista, né? Nós temos ali a música Pé com Pé, da palavra cantada. Pé com pé, se eu leio só o título, a gente já imagina, ó, juntei o pé, pé com pé. Então, sentido literal da palavra, pé com pé. Mas vamos lendo a música, a gente vai perceber que a palavra pé não é usada só no sentido literal de uma parte do corpo humano. Então, vamos. Não me leva ao pé da letra. Essa história não tem pé nem cabeça. Não me leva ao pé da letra. Essa história não tem pé nem cabeça. Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato, chutei o pé da cama, botei o pé na estrada. Então aqui a gente vai vendo que o autor está falando, ó, não me leva ao pé da letra. Por mais que o título seja pé com pé, e a gente vai ali logo no sentido denotativo pensar, olha, juntei os pés, ele fala, não me leva ao pé da letra. Quando ele fala, não me leva ao pé da letra, não entenda tudo o que eu estou dizendo no sentido literal. Porque agora você vai perceber nos próximos versos que nós usamos a palavra pé não só no sentido de parte do corpo humano, nós usamos também no sentido conotativo. Então ele fala ali, ó, essa história não tem pé nem cabeça. Quando ele fala essa história não tem pé nem cabeça, não é porque não tem pé, parte do corpo humano, nem cabeça, parte do corpo humano, né? Ele está falando que essa história não faz sentido, não tem lógica, não é compreensível, né? Então ele está questionando essa história, ele não está entendendo essa história como verdadeira. Não tem lógica essa história. Então esse pé já não é mais o pé com pé, do pé juntinho da parte do corpo humano. Já vai além do dicionário. Aí nós temos o sentido conotativo. Ele fala, e ele volta a repetir, não me leva ao pé da letra. Não quer dizer que toda vez que eu uso a palavra pé, eu estou falando de fato sobre o nosso pé. Ele continua, acordei com o pé esquerdo. Quando ele fala que ele acordou com o pé esquerdo, não é que ele literalmente saiu da cama e já foi com o pé esquerdo. Que não deu certo, já acordou alguma coisa, já deu errado no dia. As coisas não estão fluindo bem, as coisas não estão indo bem. Então, acordar com o pé esquerdo é quando as coisas não acontecem da maneira como você desejava, as coisas não estão dando certo como você queria que dessem certo. Não é porque você realmente levantou e falou, opa, primeiro o pé esquerdo. Não. Você simplesmente acordou e aquele dia não está sendo um bom dia para você. Aí ele continua, calcei meu pé de pato, né? Pé de pato pode até ser que ele tenha calçado aquele pé de pato, ou simplesmente é um jeito dele falar que não está dando certo as coisas no dia dele, continua dando tudo errado. E ele fala, chutei o pé da cama. Então ele pode ter chutado de fato o pé da cama, mas aí olha o nome, pé da cama. A cama tem pé?
Então é o nome que a gente dá àquela parte ali da cama, mas a cama não tem literalmente o mesmo pé que nós temos. Então, novamente, o sentido conotativo. Botei o pé na estrada. Pode até ser que ele foi andando, né, pela estrada, mas quando ele fala botei o pé na estrada, eu falei assim, fui viajar, vou viver a vida, vou caminhar. Então, o que o autor quer aqui com esse texto? Mostrar que as palavras vão além dos sentidos que nós encontramos no dicionário, que nós usamos com muita frequência o sentido figurado, conotativo, que as palavras elas têm inúmeros sentidos, que elas têm variados sentidos. Aí a questão é a seguinte, por que os compositores pedem às pessoas que escutem ou leem a letra da música e não levem tudo ao pé da letra? Porque no primeiro momento a gente pensa o quê? Pé com pé, opa, vai falar sobre essa parte do corpo humano, mas não. Toma cuidado, leitor, porque não é tudo ao pé da letra, nem tudo que eu quero dizer é de fato literal. Tome cuidado com suas expressões usadas no cotidiano. E pedir para vocês considerarem qualquer uma dessas expressões conotativas usadas, né? Ao pé da letra, não tem pé nem cabeça, pé esquerdo, pé da cama, pé na estrada, né? Então, por exemplo, ao pé da letra não é porque a letra tem um pé, é porque não é no sentido literal. Pé esquerdo é porque as coisas não estão dando certo, né? Pé da cama é uma parte da cama, não é porque a cama tem um pé. Então, aí vocês vão explicar sobre esses sentidos conotativos, pensando aí em uma dessas expressões que eu retomei aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido os conceitos, né? Aqui que nós temos, poema, poesia, denotação, conotação. Lembrando que a gente vai ter sentido denotativo e conotativo nos poemas de Ulisses Tavares, e ali também a gente vai perceber que os poemas dele traz aquele sentimento, né? Nos faz sentir alguma coisa e nos leva então a ver essa poesia em seus poemas. Então nós vamos ter os sentidos denotativo e conotativo nos poemas do Ulisses Tavares que vão nos fazer sentir alguma coisa, bom? E até então a nossa próxima aula do Fractal Revisa.